Ajuda-nos a compreender Tua palavra. Ajuda-nos a colocá-la em prática. E igualmente a sermos testemunhas dela. Derrama o Teu Espírito sobre nós agora. E com o Teu Espírito conduze tanto o ouvir quanto o proclamar da Tua palavra. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, uma das dádivas mais preciosas que nós recebemos na vida é a família. Não temos tesouro maior. Essa é a grande causa pela qual nós precisamos lutar, especialmente num mundo em que os valores da família estão se perdendo. Por isso hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre princípios para uma boa comunicação na família. Por quê? Porque muito do sucesso da nossa família, do bem-estar da nossa família, depende de como nos comunicamos dentro de casa. Eu quero ler para vocês, Lauren, por favor, uma palavra de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A comunicação inteligente, respeitosa e harmoniosa é o cerne do relacionamento familiar saudável. Podemos dar vida ou matar o relacionamento dependendo da maneira como nos comunicamos. A palavra de Deus diz, lá em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Os conflitos dentro do lar são gerados por uma comunicação deficiente. Eu quero listar com vocês, portanto, alguns princípios importantes para que tenhamos dentro da nossa casa uma boa comunicação, seja entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos. Princípios para uma boa comunicação em família. Preste atenção, querido irmão. Em primeiro lugar, precisamos aprender a ouvir com mais atenção. De novo, precisamos aprender a ouvir com mais atenção. Todos nós temos necessidade de alguém que nos ouça. Tiago diz que nós devemos ser pessoas prontas para ouvir. Quem ama tem tempo para a pessoa amada. Busca agradar a pessoa amada, bem como compreender a pessoa amada. Assim, quando nós nos dispomos a ouvir, demonstramos que a outra pessoa tem valor e prioridade para nós. Agindo assim, ouvindo mais, estaremos construindo pontes de contato e pavimentando a estrada de uma comunicação saudável. A primeira coisa para uma comunicação saudável: ouça com atenção e respeito a pessoa que você ama.
Não precisa sempre concordar. Às vezes nem dá para concordar, mas ouça. Em segundo lugar, para uma comunicação saudável dentro do lar, que traga bênção, precisamos aprender a falar com mais amor. Uma comunicação harmoniosa depende da capacidade de falar a coisa certa, na hora certa, da maneira certa, com a pessoa certa e com a motivação certa. Às vezes nós pecamos, não a respeito do que falamos, mas como falamos. Falta amor nas nossas palavras, falta delicadeza no nosso tom de voz. Talvez até falamos o que é certo, mas falamos com uma aspereza que machuca. A maneira de dizer as coisas, ao menos na nossa cultura, a maneira de dizer as coisas é tão importante quanto quais coisas dizemos. Tiago diz que nós devemos ser tardios no falar. Está lá, tardios no falar. Enquanto que Paulo nos alerta, lá em Efésios 4, a falar a verdade em amor. A verdade tem que ser dita com amor. Se não tomarmos cuidado, podemos ferir com a nossa língua a pessoa que nós mais amamos. Em terceiro lugar, e esse aqui eu considero um ponto muito importante, para uma comunicação eficiente dentro do lar que traga bênção para a família, nós precisamos ser mais pródigos no elogio. Elogiar com generosidade. O elogio sincero é um bálsamo para a alma e um tônico para o coração. Um elogio sincero vale mais que 1000 críticas. Nós somos muito críticos. Nós temos uma capacidade incrível de achar os defeitos nos outros e nas situações. E uma dificuldade imensa de ver as qualidades e de dizer um muito obrigado ou um parabéns. Isso mata qualquer relacionamento. Tem um ditado chinês que diz que nós apanhamos mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de fel. Temos necessidades emocionais a serem supridas, meus irmãos. E Deus instituiu a família para que nós pudéssemos ajudar-nos uns aos outros nesse sentido. Nós precisamos ouvir elogios. Isso traz alegria para o nosso coração. Isso nos motiva a seguir andando. Ninguém suporta ouvir sempre crítica. Ninguém suporta quando só os seus erros são apontados. Alguma coisa certa eu fiz. Eu necessito que alguém me elogie por isso. Eu e você. A família precisa cultivar um ambiente gostoso de comunhão, de amizade, de afeto, onde as pessoas sejam valorizadas pelo que elas são e não apenas pelo seu desempenho, que às vezes pode dar errado. Devemos reafirmar constantemente o nosso amor uns pelos outros dentro do lar.
sendo aliviadores de tensões e bálsamo no céu na vida uns dos outros. Sua esposa preparou uma refeição gostosa. Diga um obrigado. Seu marido fez algo importante. Diga um obrigado. Não deixe passar muitos dias sem olhar para a pessoa que você ama e dizer para ela que você ama ela. Isso não custa nada. E isso traz uma bênção enorme para o relacionamento. Quando o amor não é expressado com clareza, ele começa a minguar. Quando a gente só aponta os erros de quem a gente ama, o relacionamento começa a se quebrar. Não seja tão crítico. Seja mais generoso nos elogios. Em quarto lugar, para um bom relacionamento em família, uma comunicação abençoadora dentro da família, precisamos aprender a perdoar com mais compaixão. Como isso é difícil para tantas pessoas. Perdoar. Os corações petrificados, que não fizeram a grande e poderosa experiência do perdão de Deus, porque nós fomos perdoados por Deus sem que merecêssemos. Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Nós recebemos um perdão gratuito. Quem faz essa experiência desse perdão gratuito e poderoso que vem de Deus, não pode reter perdão. Não há família perfeita, nenhuma, nem relacionamentos perfeitos, nenhum. Todo relacionamento, seja marido e mulher, pais e filhos, irmãos, amigos, todo relacionamento necessita de renúncia e investimento. Toda família precisa exercer o perdão. Sem perdão, não existem relacionamentos saudáveis. O rancor, ele é uma ferida que vai aumentando dia a dia e vai doendo cada dia mais. Sem perdão, portanto, não há relacionamentos saudáveis. Gente, entenda uma coisa. Pessoas nos decepcionam. Isso vai ser sempre assim. Pessoas vão nos decepcionar. E agora ouça, nós decepcionaremos pessoas. As pessoas têm a capacidade de nos ferir. E nós temos a capacidade de feri-las. Não são só os outros que erram. Eu também. Eu já falei isso aqui algumas vezes, que nós sofremos mais por causa de relacionamentos do que por outros problemas. Nem a doença, nem a morte nos faz sofrer tanto do que os relacionamentos estremecidos, do que os laços rompidos, do que a falta de perdão. Isso é um dado científico. Foram os psicólogos que falaram.
pessoas roubam mais a nossa alegria do que as circunstâncias, que podem ser bem complicadas. Por essa razão, nós precisamos aprender a perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. E o perdão deve ser imediato, completo e incondicional. Pelo perdão nós somos libertos e curados. Através do perdão, nós temos a oportunidade de reconstruir uma relação quebrada. O perdão nos ajuda a fechar feridas, a tapar brechas e construir novos sonhos. O perdão cura. O rancor dá câncer. Em quinto e último lugar, precisamos aprender a cultivar um relacionamento de intimidade com Deus. O casamento, diz lá em Eclesiastes, é como um cordão de 3 dobras, uma trança, onde uma parte é a esposa, uma parte é o marido, e a outra parte, a mais forte, que dá firmeza a esse relacionamento, é Deus. Para um bom relacionamento familiar e uma boa comunicação em casa, marido e mulher, pais e filhos, irmãos, precisa ter intimidade com Deus. O salmista disse que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a tua família, se Ele não construir a tua família e não preservar a tua família, todo o teu trabalho é em vão. Pode fazer a terapia que quiser, pode ler os livros que quiser, sem uma relação de intimidade com o Senhor, não vai haver paz na sua casa. A maior necessidade da família é a presença de Deus. O casamento e todo relacionamento familiar precisa estar edificado sobre uma relação pessoal, íntima, profunda e sincera com Deus. Nada nem ninguém pode substituir a presença de Deus na família. Podemos ter dinheiro, sucesso, muitas conquistas. Sem Deus, tudo é xoxo e vazio. É a presença de Deus que dá sentido e sabor ao relacionamento conjugal e familiar. Irmãos, eu espero que essas palavras tenham ajudado você. A família é o nosso tesouro mais precioso. Teu carro não vale nada. Tua casa não vale nada. Tua conta corrente não vale nada. Tua saúde não vale nada. Tua beleza não vale nada, se a tua família não estiver bem. Rogo a Deus que ajude você a colocar esses princípios em prática e que Ele abençoe grande e poderosamente a tua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a paz de Deus, que é maior que todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém.